Hoje nós estamos reunidos para adorarmos ao Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Amém, Senhor. Quero ler o texto da palavra de Deus com vocês. João capítulo 10, a partir do versículo 9. O Senhor Jesus disse o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aí o versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém, Senhor. Pode sentar-se. Obrigado. Olha, hoje, um dia especial, nós estamos comemorando o dia do pastor, não é? Estamos comemorando o mês de junho, mas nós tivemos uma dificuldade aqui com a equipe que iria estar presente e adoeceu. Mas o que importa não é o dia exatamente, mas a atitude de nos lembrarmos daquele momento, né? É como o aniversário da igreja. Eu não sou muito de tem que ser hoje, dia 10. Não, pode ser dia 12, pode ser dia 9, pode ser dia 15. O importante é que tenha a atitude de fazer algo, né? É comemorativo. Se é comemorativo, pode ser tanto para frente como para trás. Não é assim? É, Senhor. Então, estamos comemorando. Já tivemos aqui uma peça, né, apresentando aqui, muito linda. Parabéns à equipe. E eu quero... eu não lembro o nome das mulheres que apresentou a peça. Tinha Judite, não sei o que. Andrelina e Beth, olha. E os demais que se apresentaram, né? Irmãos, coisa boa é servir a Deus. É, Senhor. O pastor, eu quero fazer uma reflexão com você e fazer uma pontuação aqui de algo. Uma vida pastoral, para começar, um pastor não é uma profissão. Um pastor é um chamado de Deus. Então isso está acima de uma profissão. Uma profissão, o camarada cumpre um horário de 8 horas, 6 horas, um turno, ou trabalha 12 horas por 36, coisa desse tipo.
tira férias, vai para onde almeja aí, né? Um pastor de verdade. Eu estou falando de um verdadeiro pastor. Iremos mencionar aqui quem é pastor e quem é mercenário. Mas o modelo de um pastor chama-se Jesus Cristo. O meu modelo chama-se Jesus Cristo. Então, eu não falo mal de um pastor. Ele vai prestar conta a Deus, aquele que fizer as coisas erradas. Eu não falo mal de um crente. Quando se fala mal de um pastor, está falando mal dele. Quando se fala mal de um crente, está falando de você mesmo. Eu, quando estou dentro de um ônibus, no trem, no metrô, em algum lugar que alguém falar mal de um crente, de um pastor, eu já entro logo cortando. Um médico, ele não fala mal de outro médico. Eu tenho uma irmã que é advogada, ela costuma dizer que médico, camarada faz uma cirurgia lá, deu errado, mata o paciente, e o outro vem, assina e diz que foi um paciente que não resistiu. E assina, o outro vem e assina o documento, está tudo bonitinho. Um advogado não fala de outro advogado mal. Se ele tiver que fazer alguma coisa, ele se chama particular. Um juiz não fala mal de outro juiz. Então o pastor não deve falar mal de outro pastor. As redes sociais estão aí vacalhando. Um pastor, ele tem a sua vida nas mãos de Deus. Ele vai prestar contas a Deus. As pessoas estão confundindo, irmãos. A nossa vida aqui, ela é passageira, e Deus não nos colocou aqui à toa. Nós iremos prestar-nos contas a Deus de tudo que fazemos. Há um juízo de Deus. Então, uma pessoa que tem um chamado de Deus, ele tem que prestar conta ao Senhor. Vai chegar o momento da prestação de contas. A nossa vida é uma semeadura. Nós colhemos o que nós plantamos. Ninguém escapa disso, independente da função, da cor, da raça. Então o pastor é um homem que era para ter um maior salário. Ah, mas tem pastor aí que ganha bem, tem empresa. Tem pastor que ele ganha bem, mas ele é empresário. Quando Deus chamou ele para a obra, ele já tem empresa, já tem negócios. Eu, quando fui chamado para a obra de Deus, antes, eu trabalhei em grandes empresas, para a glória do Senhor. Tive casa, apartamento, terreno, e dei para a obra de Deus. Que eu tinha empresa que pagava para mim onde eu quisesse morar. Então larguei a empresa para ser pastor, para atender o chamado de Deus. Então, quando eu conheci minha esposa, nós morávamos em São Paulo, e nós fomos pastorear na Bahia. Pastoreamos 25 anos, Bahia, Sergipe e Alagoas. E nós não fomos porque ia ter um salário bonito, um salário grande. Nós fomos por amor a Deus, ao chamado de Deus e às ovelhas, às vidas. Quando nós começamos a obra na Bahia, nós começamos em um bairro completamente alastrado, terreiro de candomblé. As pessoas serviam aos demônios. A escolha do que a pessoa quer ser, a religião que ela quer seguir,
vida sexual que ela quer seguir, é a decisão dela, é a escolha dela. Só que Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. E Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, porque tem gente aí na rebeldia dizendo: não, eu não tenho pastor. Que pastor? Coisa nenhuma. Meu pastor é Deus. Não funciona assim. Deus trabalha com hierarquia, com princípios. Então Deus é a cabeça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. O homem é a cabeça da mulher. Nós estamos falando de superioridade, não é isso. Estamos falando de princípios. Então nós começamos a obra. Eu não tinha um terno para pregar. E nós deixamos nossos móveis em uma casa em São Paulo, os parentes da minha esposa. E eu entrei numa loja na Bahia, precisamente em Alagoinhas, e tinha um comerciante muito famoso, muito conhecido da cidade, família política, homem de bem. E eu entrei na loja e falei: moço, eu preciso de um terno, mas eu não tenho dinheiro para comprar o terno. Tem como o senhor negociar aí comigo? Ele disse: a pessoa que é de bem a gente conhece no olho. Me vendeu um terno fiado. Fez uma anotação lá num documentozinho dele lá. E como é que eu ia pagar o terno? Vendi uma geladeira seminova. Aí eu recebi a parcela da geladeira, que era R$80 na época, para pagar a parcela. Era exatamente a parcela do terno. Nós ficamos 3 meses em uma casa. Depois alugamos uma casa simples. E não tinha ajuda de custo, não tinha salário da convenção. Eu só cheguei ao estado. E quando nós saímos daqui de São Paulo, nós congregávamos em uma igreja que era para 25 mil pessoas. A nossa despedida foi um culto de 2.000 pessoas, 5 horas da manhã. Então nós não fomos para ganhar dinheiro. Minha esposa pediu demissão da empresa. Eu também. Os recursos acabaram em 3 meses. A casa que alugamos era ao lado de um terreiro de candomblé. E nós oramos. Meia-noite eu estava nas encruzilhadas orando, ungindo. Teve terreiro que fechou de um dia para a noite. Por quê? Porque onde chega a igreja de Deus, onde chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, há a mudança daquele lugar, a transformação daquele lugar. Esse bairro que nós começamos a obra, muito tráfego, ruas sem ter calçamento. O tio da minha esposa foi nos visitar. A gente morava numa casa assim recuada, e passava tipo assim umas bananeiras, umas fruteiras, né? Disse: nossa, vocês vieram morar aqui dentro desse lugar? Mora bem em São Paulo. Mas a gente não estava preocupado com o tipo da casa. A gente queria fazer a obra do Senhor, atender o chamado de Deus. Neste bairro nós oramos. E eu pedi ao Senhor que viesse empresa para aquele bairro. Olha, é impressionante. O nome do bairro chama... Como é que é, filha? O nome do bairro? 21 de setembro.
não tinha dinheiro para comprar o terreno. Eu cheguei numa encruzilhada assim, tem um terreno vazio. Eu falei para o moço: vou procurar o dono desse terreno, me vende esse terreno aí que é para começar a igreja. E ele disse: eu tinha desejo que aqui fosse uma igreja. Olha que coisa, Glória a Deus. em frente a uma encruzilhada. Glória a Deus. Hoje tem uma fábrica de calçados neste bairro, que eu pedi para gerar emprego para os membros da igreja. Amém, Senhor. E membros da igreja começaram a trabalhar nessa empresa. Hoje as ruas são todas asfaltadas. Hoje tem vários prédios, irmãos, isso é uma coisa impressionante. Tem vários prédios no bairro hoje. A cidade tem uns 200 mil habitantes, mais ou menos. Impressionante o poder de Deus. Então, o homem de Deus, mas isso significa dizer que eu não fui atacado, não fui criticado, não fui. Sim, inveja. Mas aquele que tem um chamado de Deus, ele não é frouxo. Ele é valente, ele sabe quem chamou. Eu fui dirigir uma igreja no sul da Bahia, que o líder tinha adulterado. Foi terrível a perseguição que eu passei. Eu ganhei a mulher do maçom para Jesus. Eu recebi a carta debaixo da porta para eu sair da cidade. Perseguição. Eu disse: quem me trouxe para aqui foi Deus. Só Ele me tira daqui. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Eu estava em Maceió, fui implantar a igreja lá, para a glória do Senhor, sozinho. E eu sentava na frente do salão assim na rua, pouquinho recurso, dormia dentro do salão. No altar eu passava a minha roupa, tinha um negocinho atrás, um vãozinho atrás assim do altar, que eu guardava algumas coisinhas. E passava o irmãozinho da Assembleia de Deus vendendo munguzá. Eu gosto de munguzá. Aqui em São Paulo, o munguzá é conhecido como canjica, né? Eu gosto do munguzá. E ele passava a tarde com aquele carrinho vendendo munguzá. E ele me contou a história que o irmão dele estava passando uma necessidade terrível, casado, desempregado, tinha uma filhinha pequenininho, novinho. E quando ele contou aquela história, ele disse: e eu, do dinheiro que eu consigo aqui do munguzá, eu tiro R$3 para ele comprar 1 litro de álcool, que é para cozinhar numa vasilhazinha, que existe um meio que as pessoas cozinham numa vasilhazinha, faz de lata, coloca, não sei como é que é o nome disso aí. E ele comprava R$3 de álcool para dar para o irmão todos os dias. E eu estava com um pouquinho de dinheiro que era para pagar o salão e um alimentozinho fraco que minha esposa tinha mandado. Eu andei, irmãos, do bairro Jacintinho, um bairro populoso, um bairro muito famoso em Maceió, e perigoso também. Eu evangelizei dentro daquelas grutas, lugares perigosos, favelas perigosas. Eu andei como daqui no centro de Sumaré a pé. Eu andei do bairro Jacintinho até a praça Marechal Deodoro, pegando a Fernando de Limas, e eu falei: eu vou comprar um botijão e um fogãozinho de 2 bocas para esse moço, mas não falei nada para ele. Eu fui a pé, aí peguei aqueles trocados que eu tinha e fui.
Aí me sobrou, sei lá, comprei um botijão grande e comprei um fogãozinho novo, de 2 bocas, já com a instalação, e me sobrou R$10. E eu precisava trazer essas coisas para entregar ele lá. Aí tem uns transportes que ele chama de lotação. Aí eu contratei o cara para me levar, né? Era R$2 cada passagem. Eu falei, eu pago os 8 para você ir livre só comigo. E eu fiquei com R$2. Quando eu levei isso para aquele homem, aquele camarada ficou maravilhoso. Ele disse, Deus lhe trouxe de Aracaju para nos abençoar aqui. Então o homem de Deus, por isso que Jesus está dizendo assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que é dar a vida pela ovelha? Não é morrer no lugar dela, não. Jesus não quer isso. Dar amor dar a vida pela ovelha é socorrer, como a peça falou aqui. O pastor é chamado 3 horas da madrugada, meia-noite. Se eu quisesse trabalhar numa empresa, poderia trabalhar, mas não tem. Quando eu cheguei aqui em São Paulo e vim plantar a igreja agora aqui, a Vida e Paz, que eu fui em várias empresas, e olhava as pessoas, gerentes, advogados, médicos, psicólogos, atendia aqui, as pessoas tudo morrendo, a alma, porque o pastor cuida de alma, vida. Uma alma é uma vida. Falei, se eu me envolver com atividade profissional, como é que eu vou cuidar? Depois de 25 anos que tinha pastoreando, tempo integral, Deus nos sustentando, não temos casa própria. O carro que tem uma Leoa aqui, 98, peguei ainda, agora está arrumadinha, né? Mas você que vai me ouvir aí no YouTube, se tiver um melhor aí, uma van, para a gente levar os membros, as pessoas, para Deus, você doa aí, você empresário, né? Estou lhe aguardando. Glória a Deus. A Lívia aqui já é a nossa assistente social, daqui a pouco ela começa a ganhar muito dinheiro aí, para investir na obra. Nada se faz nesse mundo sem dinheiro. Então tem pastor bem sucedido financeiramente, porque ele tem uma história. As pessoas só veem a história final da pessoa, não vê o que a pessoa passou. Quantos empresários hoje que são bem sucedidos, mas eles começaram do zero, sofreram, tiveram falência, vários transtornos. A vida pastoral é assim. Então não é porque você vê um pastor na televisão bem sucedido que todos têm aquela mesma condição. A maioria não tem. Eu conheço o campo do Brasil, o que é uma vida pastoral. Aí o camarada vai para a rede social para falar mal do pastor, exclamar com o pastor. Só dá valor ao pastor quem precisa de um pastor. 3 anos aqui na região de Campinas, sozinho, vim para implantar a igreja. Minha esposa pastoreando em Aracaju. E o que eu recebi, muitas críticas, foi: o camarada já arrumou outra mulher lá. Sabia disso? E quando eu soube disso, eu fiquei furioso. Que eu não ando com mulher sozinho, no carro, não faço visita a uma mulher sozinho, em casa de ninguém. Mas quem tem convicção em chamar de Deus, a crítica injusta não derruba ele. Nós temos um adversário, o pastor tem um adversário, chama-se Satanás. O alvo de Satanás é querer derrubar o ser humano, destruir. E quando um pastor ele é atingido, qual é o alvo de Satanás? Atingir o pastor para que o rebanho disperse. Isso está na Bíblia. Então o chamado pastoral é algo sublime. Uma certa vez eu queria ser prefeito da minha cidade, porque meu tio foi vereador. Eu falei, vou dar uma forcinha para ele. Aí no
colega meu se formou comigo, montou um hospital na cidade, e resultado, os malandros vieram, os concorrentes, e mataram ele na frente do hospital, tiraram na cabeça dele. Camarada muito inteligente. Falei, não quero esse negócio. Então, um chamado pastoral está acima do presidente da República, está acima do governador, está acima do prefeito. Um chamado pastoral é uma autoridade espiritual. A rainha da Inglaterra disse: eu não tenho medo do exército da Coreia do Norte, de qualquer outro país, mas eu tenho medo quando um crente, um pastor, dobra o joelho, porque o céu entra em favor dele. Você entende? Não estou dizendo que tem que respeitar o presidente da República, tem que respeitar o governador, o prefeito, tem que respeitar sua autoridade, cada um na sua posição. Então, um bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Não tem hora, não tem dia. Ontem aqui à noite eu atendi várias pessoas só correndo por telefone. O casal lá em Mogi Guaçu, mal. Foram fazer uma visita a alguém e já vieram carregados. Os espíritos malignos começaram a atingir eles. Isso é real. Eu dobrei o joelho, clamei ao Senhor, ele começou a vomitar. Ele e ela começaram a vomitar na hora. Deus já deu libertação na hora. Dormiram como duas crianças. O poder de Deus. Estamos a 100 quilômetros daqui lá. Então, um pastor verdadeiro. Outra coisa que tem gente que tem uma visão de que o pastor, ele tem que passar fome, ele tem que andar maltrapilho. Essa é uma visão diabólica. Eu estava em Barra é uma cidade da Bahia, onde aquele bispo lá católico, ele entrou em greve em favor do Rio São Francisco naquela época, que estava lá aquela confusão para fazer a transposição, e eu fui até a cidade ministrar lá. A cidade tem até aeroporto na Bahia, depois de chique. Cheguei lá, passei na frente da casa pastoral do bispo da igreja católica, estava escrito lá, palácio. Eu falei, se fosse a casa do pastor, tá vendo? Estava roubando. Morando no palácio, pastor, estava roubando. Então é necessário que nós valorizemos o pastor. Deus foi quem estabeleceu os pastores. Efésios 4:11 está escrito que Jesus, que é o sumo pastor, ele estabeleceu pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres e pastores. Foi Deus quem estabeleceu. Por quê? Porque as vidas precisam de um pastor. Deus conhece a necessidade da alma. Você veja, uma pessoa gasta quanto para ir? Eu estava comentando com minha esposa ontem. Essa mulher que eu olhei lá em Campinas, 1 ano sofrendo, tendo relação sexual com os demônios. Isso é um absurdo, isso a teologia não aceita. Eu não quero saber se a teologia aceita ou não aceita. Eu quero saber que o caso é real. Eu fui cuidar, ninguém quis cuidar. Mandaram procurar um psiquiatra, acharam que a mulher estava louca. E eu saí daqui, cheguei lá 3 horas da tarde. Depois de 1 ano de sofrimento da mulher, de 3 a 5 horas da tarde, a mulher já estava liberta para a glória do Senhor. E o que foi que eu ganhei? Materialmente falando, a mulher pegou o número da minha conta e disse assim: eu vou mandar uma oferta para o senhor. Até hoje, nunca mandou nada. Se fosse depender da oferta dela, eu já tinha morrido há muito tempo. Então
Então essa é uma visão diabólica. Quando você semeia na vida de um pastor, você está semeando em Jesus, e Deus vai liberar bênção sobre a sua vida. Não é uma negociação, é um princípio de Deus. Então Deus não criou as pessoas para o ministério, Ele criou o ministério para as pessoas. Essa frase é de Mark Murdock. Deus não criou as pessoas para o ministério, Ele criou o ministério para as pessoas. Ninguém vive, uma igreja não vive sem um pastor. Esses desigrejados que tem aí são pessoas rebeldes, pessoas que não entenderam o que é servir a Deus. Nada funciona aqui na terra sem uma liderança, sem um comando, seja na casa, em uma casa, seja numa igreja, seja em uma empresa, seja no governo. Foi Deus que estabeleceu as autoridades. É um comando. Existem as leis espirituais, leis físicas e leis materiais, aliás, leis naturais. É uma ordem. As coisas não funcionam aqui sem ordem. Tudo que sai fora da ordem vira bagunça. Por que está essa bagunça agora na sociedade, com os jovens? Não tem respeito com ninguém, com o pai, com o irmão, com ninguém. Porque não tem Deus no coração. Se a pessoa não tem comunhão com Deus, com Jesus Cristo, ele não tem respeito com Deus, com Jesus, ele vai ter respeito para quem? Então, um bom pastor, ele é cuidadoso, ele é vigilante e ele é amoroso. Ele dá vida pelas ovelhas. Um pastor verdadeiro, o verdadeiro pastor cuida das suas ovelhas. Coisa boa. Nós estamos com uma pessoa aqui, o esposo viajou para o Nordeste. Ela não me pediu, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, e ela nem tem vindo à igreja. Aí trabalha numa empresa, a empresa desce ela meia-noite em um bairro que ela tem que ir para o bairro dela a pé, meia-noite. Eu falei, meu Jesus, temos que dar um socorro a essa mulher. Falei, filha, minha esposa, vamos pegar fulana de tal, meia-noite. Ela desce do ônibus lá da empresa e a gente leva na casa dela até o esposo retornar. 15 dias nós estamos fazendo isso. Meia-noite, eu poderia estar dormindo. Que lá se vire. Não, um pastor dá vida pela ovelha. E a gente foi buscar. O marido vai chegar na segunda-feira agora. E eles não nos pediram. Você está entendendo? Então, eu quero que você entenda, você que está aqui presente, você que está acompanhando aí no YouTube, que um pastor verdadeiro não tem dinheiro que pague. Você sabe que é uma pessoa endemoniada, sofrendo, e a família já buscou recurso em tantos lugares e não encontrou. Você já pensou que uma pessoa fazer exames, e ao médico fazer vários tipos de exames e não dá nada, e ela continua sofrendo? E um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, chegar a orar e Deus resolver a causa dele ou dela, qual o dinheiro que paga? Então entenda, um pastor, ele é chamado por Deus, ele cumpre uma missão, mas tem responsabilidades também, tem família, tem sustento. Então o falso pastor, ele pensa em primeiro lugar em si mesmo, em sua posição diante dos homens. Então o falso pastor, ele vai pensar sempre em si mesmo, na posição que ele tem que ocupar perante a sociedade.
Então, quando o pastor pensa dessa forma, quando ele ocupa esta posição apenas como meio de vida, ou de obter honrarias, esse é um mercenário. Ele não é pastor, ele é mercenário. Ele está pensando na posição que ele vai conquistar. O camarada aí me ligou para entrar no Zap, no meu grupo, no meu Zap aí. Aí de repente eu vi ele envolvido com a politicagem. Eu falei, nossa, eu estou fora disso aí. Eu fui convidado para ser político. Eu poderia ser um deputado federal hoje, um senador, porque eu fui convidado por uma estrutura enorme. E eu participei das reuniões ainda. E quando eu cheguei lá, que eu vi que o interesse era político, eu falei, não, isso aí não, Deus não me chamou para isso aí não. Larguei tudo, você entende? Para cumprir o chamado do Senhor. Eu não estou dizendo que alguém não possa se envolver com a política, mas tem que ser alguém que tenha um chamado para isso. O chamado pastoral está acima de qualquer posição dessa vida. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio, levantando os levitas, Ele criou uma tribo só para cuidar das coisas espirituais. E aí tem os críticos, os rebeldes, os céticos. Não, o sacerdote não tem mais hoje. Foi lá os levitas e acabou. O ministério não acabou. Aí Jesus veio e estabeleceu os 5 ministérios para dar continuidade. A igreja não existe, a igreja não funciona sem os 5 ministérios. Denominação, ela é necessária. Por quê? Por que necessário? Porque são formas que Deus tem para alcançar as vidas. Então o camarada é muito calminho, muito friozinho, ele vai para a Batista. Aqui a gente preserva muito a teologia e isso e aquilo, nosso governo é assim, e Deus coloca as pessoas e a igreja vai crescendo, o reino de Deus vai ganhando. Não, eu quero fogo. Não, vai para Deus amor. Eu quero revelação, aí Deus tem lá o povo dele. Não quero ninguém que evangeliza. Eu não quero ninguém nem que use um boné com o nome de Jesus, uma camiseta com o nome de Jesus. Vai para onde? Passou a pessoa aí agora. Vai para a congregação cristã. Deus tem as denominações. Não é questão religiosa. O crítico fala que o religioso, a religião, é como o Karl Marx falou que a religião era o ópio da sociedade. O ser humano tem um vazio chamado vazio existencial. Esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Jesus. E tem que ter alguém para pregar a palavra de Jesus. Jesus, quando chamou os 12, para que ele chamou os 12? Porque ele sozinho não podia alcançar o mundo. Mas aí tem gente que fica brigando, mas só existiam 12 apóstolos. 12 apóstolos foram os 12 apóstolos do Cordeiro. Existiram outros apóstolos de Jesus, que eles foram formando pastores, mestres, profetas. Senão não chegaria até nós. Então, um pastor é um chamado divino. Agradeça, valorize. Mas tem aqueles que são pilantras. Lógico que tem. Quando você entra na rede social, aquele pastor que pegou mulher tal, fez isso, fez aquilo.
Vai existir sempre o verdadeiro e o falso. Sempre existiu desde o início da história. O verdadeiro profeta e o falso profeta. O verdadeiro pastor e o falso pastor. O que nós temos que analisarmos então? Como é que nós temos que identificar? Jesus deu uma instrução para nós. Como é que a gente identifica o verdadeiro do falso? Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Uma árvore boa dá frutos ruins? Não. Uma árvore boa dá frutos bons. Uma árvore ruim vai dar fruto ruim. Então Jesus deixou bem claro. Agora você como crente, entenda, e você como pastor também, quando for atacado, lembre-se que o seu nome está gravado nas palmas das mãos de Deus. Aleluia. Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. É só você ler Isaías capítulo 49, do versículo 14 a 17. A Bíblia vai dizer que Israel estava meio preocupado. Deus abandonou a gente. Mas eles estavam na desobediência. Mas aí o Senhor vem e diz: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho abandonasse o seu filho, eu jamais abandonaria vocês. Você sabe por que a pessoa entra em depressão? Falta de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. E a depressão é uma porta aberta para os demônios agirem na vida da pessoa. Eu já atendi gente, a jovem olhava assim no espelho e começava a se cortar. Tem gente aí se mutilando, trancada nos seus apartamentos, na sua mansão, mas está se mutilando. Falta de quê? Da presença de Jesus. Então uma obra maligna, uma obra de bruxaria que é feita para atingir, destruir um casamento, destruir uma empresa, destruir uma vida, só com uma autoridade espiritual, só alguém cheio de Deus para desfazer aquela obra maligna. Caso contrário, aquelas vidas vão ser destruídas. Então entenda isso. Você tem muito valor. Amém? Então você precisa ouvir o chamado de Jesus, e você precisa seguir o chamado de Jesus. Fala comigo: ouvir e seguir. Aleluia. Por isso que ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O pastor da vida eterna aos que o seguem. E aqui está falando do pastor Jesus, que dá vida eterna aos que seguem. Então Deus preparou para nós não só esta vida, mas Ele preparou para nós a vida eterna. A sua vida aqui, a nossa vida aqui é 50 anos, 70 anos. Você já viu quantos jovens já foram ceifados com 20 anos? Principalmente se envolver no tráfico. Quem se envolve com o tráfico é dois caminhos: ou cemitério ou penitenciário. Só tem esses dois caminhos: ou cemitério ou penitenciário. Então Deus preparou para nós a vida eterna, e Jesus Cristo, Ele é o sumo pastor. Aleluia. E aqueles que se desgarram do pastor e se recusam a ouvir a voz de Jesus e segui-lo, ele está demonstrando que não é a ovelha de Jesus. Porque a ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus, ouve a palavra de Jesus e segue a Jesus. Amém? Esse é o princípio de Deus. Outra coisa: ouça a palavra de Deus.
A palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, ela te limpa. A palavra de Deus, ela te dá energia. A palavra de Deus, ela te purifica. A palavra de Deus, ela lhe adverte do que é certo, do que é errado, do caminho verdadeiro, do caminho falso. Tem gente aí, quando você estuda, faz uma faculdade, parte para algumas teorias, diz que o certo e o errado é relativo. Relativo? Sempre existiu o que é verdadeiro, o que é falso, o que é certo, o que é errado. Sempre existiu e sempre vai existir. É uma medida. Então a palavra de Deus, ela gera felicidade que não pode ser explicada por ninguém. A palavra de Deus gera felicidade. Olha, veja aí o Luciano agora, Camargo. Aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E não foi porque estava precisando de dinheiro, não. E não foi porque estava com dor, não, passando uma enfermidade. Ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador porque a sua alma tinha necessidade de um encontro com o Criador. E ele disse: e mora onde? Alphaville, em São Paulo. Fazenda lá para Goiás. Não precisa. Não foi por falta de dinheiro. Porque tem gente que tem essa mentalidade. Olha, foi para a igreja porque está lelendo da cabeça, está precisando de alguma coisa. Não, ele não estava precisando de nada, não. Mas a sua alma, ninguém podia penetrar. E no dia que ele chega lá e foi buscando ao Senhor, ele foi buscando. No dia que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, desabou e começou a chorar, porque ele recebeu uma felicidade dentro da sua alma que ele não conseguiu em lugar nenhum do mundo. E assim com milhares, milhões de pessoas que vêm verdadeiramente para o Senhor Jesus. Lembre-se, intuição não é a voz do Espírito Santo. Olha, eu estou sentindo aqui algo. Intuição não é a voz do Espírito Santo. Por falar em intuição, tem gente aí especialista em hipnose para deixar a pessoa leléu, para conduzir ela para onde ele quiser. O nosso cérebro, quando tem alguém que sabe conduzir os neurônios e usar a inteligência emocional, ele vai dar comandos para o cérebro que vai desprogramar a pessoa e colocar o que ela quer. Sabia? O estado faz com que a pessoa desligue daquele estado de consciência dela e ela entre em outro estado. E aí onde vai haver brecha também para demônios entrarem. Por isso que tem pessoas que fazem um tipo de yoga, por exemplo, é uma porta aberta para demônios, porque ela sai de um estado, abre a mente para outra dimensão e fica um vai. A ciência prova isso, mostra isso. Então escute as pessoas sem julgar. As escolhas que as pessoas fazem, ela tem direito. A própria Constituição dá direito de ela ser o que ela quiser, de fazer o que ela quiser. Só que há um juízo de Deus que vai vir, ou mais cedo ou mais tarde. Eu fui à Praia Grande e encontrei com o diabo lá na Praia Grande. O camarada já arrancou, fez um monte de coisa terrível no corpo dele. E por último agora arrancou as orelhas. Arrancou as orelhas. Mas se você conversar com ele, ele diz que é um cara legal. Ele é uma referência. Você entende? Lembre-se, vai chegar um juízo de Deus.
Não tem gente zombando de Deus, zombando de Jesus. Jesus é mito, Jesus não existe. Vai chegar um momento, a Bíblia diz, que ninguém mais vai poder ter essa ousadia de falar mal de Deus, de falar mal de Jesus. E por que está acontecendo tudo isso? Porque Deus é misericordioso e Ele espera que o ser humano se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, por causa da benignidade de Deus, ou seja, também longanimidade. Olha, longanimidade, Deus é longânimo. Ela vai aprontando, e Deus aguardando. Por quê? Porque é uma vida, é uma alma que Deus quer salvar até o último momento. Deus não desiste de você. Deus nunca desiste de você. Nada que o pastor disser satisfará o coração de um desobediente. Entendeu? Nada que um pastor disser vai satisfazer o coração de um desobediente. E Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. Quando tem alguém caindo, alguém adulterou, alguém roubou, alguém fez isso, fez aquilo, no meio da igreja, os escândalos acontecendo, isso é para você firmar sua fé e glorificar o Senhor, porque a Bíblia diz em Apocalipse que quem é sujo, suje mais. Quem é santo, santifique-se mais. Então o falso só vai ser revelado se o verdadeiro permanecer firme. Porque tem uma nota falsa, que tem uma verdadeira. O camarada, quando trabalha no Banco Central, no banco, nos lugares que lida com dinheiro, primeiro ele procura entender a nota verdadeira. De tanto ele lidar com a nota verdadeira, quando ele pega a falsa, já é fácil de identificar. É uma técnica. Então Jesus foi onde ele era desejado, não onde era apenas necessário. Jesus ia onde ele era. Eu aprendi isso. Isso também é uma frase do Michael Murdock. Vá aonde você é celebrado e não aonde você é tolerado. Quando eu descobri isso, tenho que me dar valor. Então não vou a qualquer lugar, eu não ando com qualquer pessoa. Por quê? Porque pela graça de Deus eu sou um representante de Jesus aqui na terra, um sacerdote dele. A minha vida tem que estar no altar, viver uma vida de santidade, de temor, de obediência, consagrado ao Senhor. Nós estamos aqui agora todas as 15 horas, 21 dias de oração pela sua vida, pela igreja, pelas autoridades, pelas empresas. Orar pelas empresas, para quê? Para gerar emprego para você. Orar pelos agricultores. O fazendeiro está lá ganhando muito dinheiro, mandando os alimentos lá para outros países, para a China, que compra a maior parte. Orar por eles? Por que orar pelos fazendeiros? Porque se a fazenda não produzir, nós não temos alimento na cidade para comer. E os produtos, o preço, Uma certa vez nós estávamos em Aracaju e tinha uma seca em Sergipe muito forte. Estava acontecendo uma seca. Eu peguei a igreja, fomos para a rua, para o meio da rua, e fiz um clamor ao Senhor. Poucos dias, naquela mesma semana, Deus mandou uma chuva tão forte para o estado que até ponte foi arrancada. E isso é a função de um pastor, é a função da igreja. A igreja é lugar de acolhimento, é lugar de paz, é lugar de harmonia, é lugar de transformação.
Pode chegar aqui a pessoa do nível que for. Você vê que passou aqui agora a mulher louca aí, né? Abandonada na rua. O pastor já foi lá e já deu comida para ela. Já deu. É para isso. Agora, se a pessoa quer mudança, quer transformação, essa decisão é dela. É a posição dela. Então, você não pode evitar que outras pessoas falem mal de você. Você não tem como evitar que outras pessoas falem mal de você. E principalmente se você estiver sendo bem sucedido. Porque o mundo é assim, as pessoas assim. Se você estiver bem vestido, vai dizer, olha, está roubando. E eu sempre digo, eu tenho que ter uns ternos italianos. Eu preciso que alguém tenha uns ternos italianos. Sapato cor de alemão. Se você estiver com o pastor mal vestido, vai dizer, o cara está amaldiçoado. Eu deixar o camarada colocar a mão na minha cabeça? Não. Mas se ele estiver lá com a captiva do Geira, sim, o cara está roubando os dízimos, está comendo os dízimos rápido. Uma igreja, quando ela é abençoada, ela tem satisfação de abençoar o seu pastor. Tem pastor que ganha carro zerinho, casa, para morar, né? Para negociar não. Estou falando de uma vida digna. O pastor tem que ter uma vida digna. Nós lutamos, implantamos a igreja Vida e Paz. O que foi que nós trouxemos para São Paulo? Eu cheguei aqui com uma malinha, meu computador, tudo é da igreja. Comecei tudo do zero aqui. Você entende? Meu Senhor Jesus. Então você não pode evitar a crítica das outras pessoas. Então você viva o seu objetivo, viva o seu sonho. Outra coisa são os votos. Quando você fizer um voto, cumpra o voto. Os que quebram promessas são tolos. Os que cumprem promessas são sábios. Os que guardam promessas são recompensados sempre. Eclesiastes 5, 4 e 5. Então, fez o voto, cumpra o voto. Deu sua palavra, cumpra a sua palavra. Eu recebi uma ligação lá de Peruíbe para orar para uma pessoa. E eu fiquei incomodado. E eu não oro assim, de qualquer forma. Entrei em contato com a pessoa, que é o irmão do Gero, não consegui. Entrei em contato com a esposa dele, porque era família lá deles, para orar. Ontem à noite eu dobrei o joelho, fiz um clamor a Deus em favor do familiar dele. Gravei, mandei. Aí fiquei em paz. Você entende? Porque é uma responsabilidade, é um compromisso. Alguém está precisando do milagre, e essa pessoa está precisando de um milagre. E uma oração, quando ela é feita com verdade, não importa a distância que você esteja, Deus vai operar. Basta a pessoa crer. Faça da presença de Deus a sua prioridade. Faça da presença de Deus a sua prioridade. Por isso que Jesus disse: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar. Ouça sempre a voz de Deus antes de você ouvir a voz de outra pessoa qualquer. Uma pessoa, por mais bem intencionada que ela seja com você, ela não tem a resposta adequada tanto quanto Deus tem para você, quanto o Espírito Santo tem.
E mais, aprenda: os seus amigos, eles celebram as suas qualidades. Os seus amigos celebram as suas qualidades. Os seus inimigos, eles desprezam as suas qualidades por inveja. Então, por isso que você tem que aprender a se valorizar. Quando nós temos um chamado de Deus, quando o pastor tem um chamado de Deus, ele não pode ficar esperando que todas as pessoas entendam o estilo do seu ministério. Eu, por exemplo, você não me veio pulando, falando em línguas, mas eu creio nos dons espirituais. E da forma que eu sou, Deus me usa e opera, me dá o discernimento, me dá a revelação. Você está entendendo? Mas o outro pode pular, bater no teto, voltar. É quem está fazendo isso, é o Espírito Santo. Então deixa ele dar glória a Deus, irmão. Cada um tem o seu estilo. O que ele está fazendo é para Deus, está agradando a Deus, está dentro dos princípios de Deus, acabou. Com relação à palavra de Deus, não existe nenhuma força dentro de nós sem a palavra de Deus que opera dentro de nós. Vou repetir: não existe nenhuma força dentro de nós sem a palavra de Deus que opera dentro de nós. Por isso que quando Deus faz a obra em nós, Ele faz de dentro para fora. Amém? Tudo que nós aprendemos vem de fora para dentro. Mas quando Deus age em nossas vidas, é de dentro para fora. A transformação. E estou finalizando. Para concluir, Jesus amava as pessoas. Jesus buscou o que estava só. É que ele estava lá na solidão. Vocês lembram daquele indivíduo que morava lá no cemitério, gadareno? Jesus foi buscar ele. Por que Jesus foi buscar ele? Porque Deus não vê como o homem vê. O homem via lá um homem dentro do cemitério, morrendo, servindo a Satanás, cortando o seu corpo, dando sangue para Satanás, para os demônios. Se seguir a ordem bíblica, diz que tinha uma legião sobre ele, e naquela região tinha 2.000 porcos, e o endemoniado pediu para entrar nos 2.000 porcos. Então calcula-se que tinha 2.000 porcos, 2.000 demônios naquele camarada. Mas se calcular pela palavra legião, uma legião romana era 6.000 soldados. Então podia ter 6.000 demônios naquele homem, em vez de 2.000. Mas Jesus viu naquele homem não endemoniado, não uma pessoa com pacto de Satanás, mas ele viu aquele homem transformado em um missionário para levar sua palavra para outras cidades, para outras regiões. E Jesus resgatou aquele homem que estava lá sozinho, abandonado. Nenhuma cadeia podia segurar ele, correntes, ele quebrava tudo. E ele ganhou, Jesus ganhou aquele homem, transformou ele, e ele começou a evangelizar Decápolis. Decápolis é a região de 10 cidades. Então Jesus buscou o que estava só. Jesus encorajou o que estava abatido. Olha aí, a função de Jesus é nos levantar. Tem pessoas que não querem que a gente esteja bem. Ela tem inveja de ver você bem. Mas um servo de Deus verdadeiro, um pastor, ele quer ver você bem. Olha, irmãos, eu orei para as pessoas que chegavam com bicicleta na igreja. Estou dizendo que bicicleta não é um transporte que desqualifica, não. Eu já andei a pé, de bicicleta, de carro, em cima de caminhão, para pregar a palavra de Deus. Você está entendendo? Mas eu cheguei na frente da igreja, eu tinha várias bicicletas. E eu orei por aqueles membros da igreja, para a glória do Senhor. Disse: Jesus, eu quero essas pessoas com carro. Deus deu um carro para aquelas pessoas todinhas. Você vai lá hoje em Aracaju, uma fila de carro lá que está na frente da igreja. Tem gente que tem carro e tem a moto. Mas tem o carro e tem a moto.
O bispo está aqui, ele presenciou. Você falou, poxa, aqui tem cada carrão. Não foi assim, bispo? Você está entendendo? Então, o poder da palavra de nome de Deus. Estou dizendo que eu sou o melhor, sou o cara. Não, eu sou servo do Deus Altíssimo para fazer a vontade do Senhor e abençoar as vidas. Amém? No nome de Jesus Cristo. E ser o verdadeiro pastor. O pastor que me ganhou para Jesus, o meu primeiro pastor, está vivo até hoje. Eu tenho a maior honra de falar com ele. Eu mando mensagem minha para ele, de vídeo, dessas mensagens que eu faço, que eu escrevo. Eu mando para ele e ele sempre diz: Deus abençoe o seu ministério, a sua missão. Olha que coisa linda. Ele me chama, meu irmão, que coisa linda essa mensagem que você mandou. Aí eu falo: sim, reverendo, muito obrigado. Eu nunca falo ele irmão, eu sempre trato ele pastor ou reverendo, que ele é da linha presbiteriana, é reverendo. Você entende? Tem um mau respeito, maior honra. Meu amigo. Finalizando, o obediente, ele pergunta: o que devo fazer? Essa é a pergunta do obediente. O que devo fazer? Agora, a pergunta do desobediente é: por que eu tenho que fazer isso? O rebelde. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mercenário, ele vem para roubar. Então não confunda, sempre vai ter o verdadeiro e o falso. Vida eterna com Deus e vida eterna com Satanás. A escolha e a decisão é da pessoa. Agora, você que serve ao Senhor, tem a posição: seja sempre quem você é em Cristo. Seja sempre quem você é em Cristo. Fiquei feliz hoje com a Marcela. Não é que eu não estava feliz antes com a Marcela, mas me alegrei com a atitude dela hoje. Trouxe uma amiguinha aqui para ouvir a palavra de Deus. E uma amiguinha. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Pastor Andréa, e eu quero deixar uma mensagem aqui agora, finalizando, para os meus amigos, pastores que servem ao Senhor Jesus na igreja da Vida e Paz Church. Para o bispo Marcelo Bigode, Deus abençoe. Pastor André, Deus abençoe. Pastora Edileuza Guimarães, minha esposa. E ela falou assim: assim é o quê? E mais o quê? Serva, né? Aleluia. Pastor João Batista em Aracaju, Vida e Paz. A esposa dele, diaconisa ela, Deus abençoe. Pastor José Ivan, dirige a nossa igreja lá no bairro Padre Pedro, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. A sua esposa, pastora Vanusa, que dirige a igreja juntamente com ele lá. Dirige também a nossa igreja lá em bairro Cidade Nova. Pastora Vanusa, pastor José Ivan, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, quando vocês ouvirem esta mensagem. Pastor Antônio Marcos, que substitui a pastora Edileuza quando, há 3 meses atrás, que nós fomos buscar a pastora, né? Deus abençoe o pastor Marcos, a sua esposa, missionária Josimir. Pastor Paulo Márcio, que teria a nossa igreja lá em Frei Paulo, cidade de Sergipe. Hoje tem uma grande evangelização lá com carro de som, né? E a missionária Eliés, a equipe que Deus tem levantado para conduzir a igreja ali do Senhor. E os demais obreiros, membros da igreja, os que têm contribuído. Valorize o seu pastor, ame o seu pastor, invista no seu pastor. Quando você abençoa o seu pastor, ele se alegra. E quando ele se alegra, a bênção de Deus é liberada sobre você. Que quando você dá algo para o seu pastor, você está dando para Deus.
A Bíblia diz isso lá em Filipenses: Deus recebe como oferta suave e libera a bênção sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo, amém? Um grande abraço aí para todos, fica com Deus, Shalom Adonai.